Olá, gente, tudo bem com vocês? A aula de hoje será sobre tabela periódica. Eu dividi ela em duas partes para melhorar o entendimento. Aqui vamos ver primeiro a parte 1. Então, a tabela periódica, ela foi uma das realizações mais notáveis que teve na química, tá? Pois ela ajuda a organizar o que de outra forma seria um arranjo confuso de propriedades dos elementos. Ela prevê as propriedades dos elementos, muitas das quais são essenciais para a compreensão dos materiais, ligação química e etc. Então, vamos começar com um pouco da história da tabela periódica. Os primeiros estudos foi feito por Dobereiner. Ele agrupou os elementos com propriedades químicas semelhantes de 3 em 3, chamando-as de tríades ou grupos naturais. Então, ele pegou 3 elementos que tinham propriedades químicas parecidas e agrupou, como mostrado aqui nesses exemplos. Ele agrupou de 3 em 3, de acordo com suas propriedades químicas. Em seguida, teve o Chancortois. Ele propôs o parafuso telúrico, distribuindo os elementos na forma de uma espiral de 45 graus, que se desenvolvia na superfície de um cilindro. Em cada volta da espiral, colocou 16 elementos, como mostrado aqui. Ele colocou em ordem crescente de massa atômica, de modo a posicionar os elementos com propriedades semelhantes. Então, ele colocou os elementos com propriedades semelhantes posicionados na mesma linha aqui, e era semelhante a um parafuso, por isso que ficou conhecido como esse nome. Newlands, ele propôs a lei das oitavas, relacionando as periodicidades dos elementos às notas musicais, ao colocar os elementos em ordem crescente de suas massas atômicas em colunas verticais de 7 elementos. Então, temos aqui as notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, ele relacionou os elementos às notas musicais. Ele notou que suas propriedades se repetiam periodicamente, com exceção do hidrogênio. Essa lei só funcionava até o cálcio. Temos também o Mayer. Ele publicou uma tabela na qual os elementos apareciam distribuídos em grupos de acordo com as suas valências, como mostrado aqui. Vendo que a diferença entre as massas atômicas dos elementos consecutivos do mesmo grupo era constante, ele concluiu que havia relação entre a massa atômica de certos grupos de elementos com as suas propriedades. Em seguida, veio Mendeleev, que foi o único que procurou relacionar todos os elementos em uma única classificação e formulou a chamada lei periódica. A lei periódica são as propriedades dos elementos, assim como as fórmulas e propriedades das substâncias simples e compostas que eles formam. São funções periódicas das massas atômicas dos elementos. Então, ele, em uma das suas primeiras tabelas, o Mendeleev, colocou os elementos químicos conhecidos, que era cerca de 60 naquela época, em 12 linhas horizontais, em ordem crescente de massa atômica, tomando o cuidado de colocar na mesma vertical os elementos de propriedades químicas semelhantes. Surgiu, então, a seguinte tabela, que foi essa tabela aqui, tá? Então, na horizontal, os elementos estavam em ordem crescente de massa atômica. Então, nesse sentido, assim, iria aumentando as massas atômicas. E na vertical, os elementos tinham propriedades químicas semelhantes. Mais à frente, Moseley, ele provou que as propriedades dos elementos variavam periodicamente em função do número de prótons e formulou a lei periódica atual. O que diz essa lei atual? Muitas propriedades químicas e físicas dos elementos e das substâncias simples que eles formam variam periodicamente em função de seus números atômicos. Então, está aqui o esboço da tabela proposta por Moseley. A classificação periódica moderna apresenta os elementos químicos dispostos em ordem crescente de número atômico.
Em 1913, o Moseley estabeleceu o conceito de número atômico, verificando que esse valor caracterizava melhor um elemento químico do que a sua massa atômica. A partir daí, a lei da periodicidade ganhou um novo enunciado. Então, o que dizia a lei da periodicidade? Muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência de seus números atômicos. Essas propriedades, as propriedades físicas e químicas, elas vão variar de acordo com o número atômico. Então, aqui está a tabela periódica atual, certo? A tabela periódica é dividida em períodos e grupos. Os períodos são as 7 linhas horizontais. Os elementos são colocados em sequência de numérica de acordo com o número atômico, que é o Z. O número de períodos é igual ao valor do número quântico dos orbitais de valência. Já os grupos são as 18 linhas verticais, também chamadas de colunas. É igual ao número de elétrons de valência. São os elementos representativos e transição. Pode ser externa e interna. Então, os períodos, como eu falei, são as 7 linhas horizontais que tem na tabela periódica. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São as 7 linhas que tem, tá? E, geralmente, os elementos que ocupam o mesmo período possuem o valor de várias propriedades químicas e físicas, variando de um mínimo a um máximo ou vice-versa. Temos aqui as séries dos lantanídeos e a série dos actinídeos, que ficam aqui, ó, no 6º período. Para caber aqui na tabela, não ficar muito extensa, foi retirada essa parte e colocada aqui embaixo. E dos actinídeos também, daqui foi colocado aqui embaixo. As propriedades químicas dos elementos podem ser previstas com base na distribuição eletrônica do átomo no estado fundamental. Lembrando que a distribuição eletrônica é feita a partir do diagrama de Linus-Pauling. E o número de níveis de energia preenchido com os elétrons do átomo no estado fundamental indica o período da tabela ocupado pelo elemento. Como, por exemplo, aqui, o elemento carbono, que tem número atômico 6. Fazendo a sua distribuição aqui eletrônica, observamos que tem 2 níveis de energia, nível 1 e o 2. Portanto, o período que ocupa na tabela periódica é o 2º período, tá? O magnésio, então fazendo a distribuição eletrônica dele, observamos que tem 3 níveis de energia, portanto, pertence ao 3º período. O titânio, 4 níveis, então pertence ao 4º período. E o tungstênio, 6. Então, o nível aqui preenchido, o último nível, foi o 6, portanto, está no 6º período. Temos também as colunas, que também podem ser chamadas de grupo ou família, que são as linhas aqui, ó, verticais da tabela periódica, tá? Os elementos das colunas 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B e 2B constituem os chamados elementos de transição. Note que, em particular, a coluna B é uma coluna tripla. Ó. Aqui a 8B são 3 colunas, tá? E o hidrogênio, embora apareça na coluna 1A, ó, tá aqui ele, não é um metal alcalino, porque ele apresenta propriedades químicas totalmente diferentes, tá? Ó, aqui esse meme aqui. Qual a semelhança entre o Batman e o hidrogênio? É que ambos não têm família. Então, o número de elétrons existentes no nível mais energético do átomo no estado fundamental indica a coluna vertical ou família do elemento. Segundo esse critério, os elementos podem ser classificados em um dos seguintes grupos: representativo, transição, ou transição externa, ou de transição interna, tá? Ó, esse aqui 1A e 2A, e esse restante aqui são os elementos representativos. Esses aqui dessa região
são os elementos de transição. E os que ficam dentro aqui são os elementos de transição interna. Vamos falar um pouco de cada um desses elementos. Primeiro aqui os elementos representativos, que são aqueles que apresentam o elétron mais energético em um subnível S ou P. Segundo a nova recomendação da IUPAC, os elementos representativos ocupam os grupos ou as famílias 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, como mostrado aqui nessa tabela. Então, observe que as configurações são terminadas em S ou P. O elemento que possui configuração eletrônica 1s é o hidrogênio e ele não é um metal alcalino. Na realidade, ele é um elemento representativo classificado à parte dos outros elementos. Por exemplo, aqui, fazendo a configuração do potássio, chegamos ao 4s1. Então, termina no subnível S, portanto, é um elemento representativo. Para o cloro, está aqui a sua configuração e termina no subnível P, também pertencente ao grupo dos elementos representativos. Elementos de transição ou transição externa são aqueles que possuem o elétron mais energético do átomo no estado fundamental no subnível D incompleto. Apresentam configuração eletrônica terminado em NS2, N-1, D, que pode ser de 1 até o 8. Por exemplo, aqui temos o paládio, daqui a sua configuração eletrônica. O último elétron preenchido foi no nível D. Então, ele é um elemento de transição externa. Uma observação aqui para vocês. Nos elementos que possuem configuração NS2, N-1, D9, como é o cobre, a prata e o ouro, um elétron do subnível S sofre uma transição eletrônica para o subnível D, de modo a adquirir a configuração D10, ao final D10. E os elementos que apresentam configuração NS2, N-1, D10, como o zinco, cádmio e o mercúrio, também possuem o subnível D completo e assim devem ser considerados à parte, não são de elementos de transição externa. Então, esses dois tipos de elementos aqui, como tem o subnível D completos, não são considerados elementos de transição externa, porque deve ter o subnível D incompleto para fazer parte dessa classe. Os elementos de transição interna são aqueles que possuem o elétron mais energético do átomo no estado fundamental em um subnível F incompleto. Então, possui configuração eletrônica NS2, N-2, F de 1 até 13, como é o caso aqui do urânio. O último preenchido é o 5F4, então termina em F. Uma observação é que os elementos que possuem configuração NS2, N-2, F14 devem ser considerados à parte. Eles não são elementos de transição interna, porque tem o subnível F completo. Esse esquema aqui mostra o subnível ocupado pelos elétrons mais energéticos dos elementos na tabela periódica. Então, aqui ficam os que terminam em S, de amarelo aqui os que terminam em D, de verde os que terminam em P e os que terminam em F. Outra separação importante existente na classificação periódica é a que divide os elementos em metais, não metais, também chamados de ametais, semimetais e gases nobres, como podemos ver a seguir. Essa região aqui são os metais, tá? Essa parte de amarelo aqui são os semimetais, essa região são os não metais e aqui são os gases nobres. Aqui são algumas características de cada um dos grupos. Os metais, eles apresentam brilho metálico, conduzem corrente elétrica e calor, são maleáveis e podem ser usados em moedas e joias na sua fabricação, como é o caso da prata. Temos os semimetais, também apresentam brilho metálico, porém têm pequena condutibilidade elétrica e podem se fragmentar, que é o caso do silício.
Os ametais não apresentam brilho, não são condutores, fragmentam-se e são utilizados na produção de pólvora e fabricação de pneus, como é o caso do enxofre. Temos os gases nobres, que, como o próprio nome já está sugerindo, nas condições ambientes, é apresentado no estado gasoso e sua principal característica é a grande estabilidade, tá? Ou seja, possuem pequena capacidade de se combinar com os outros elementos. Então, dificilmente os gases nobres vão ser encontrados fazendo ligação química. E temos o hidrogênio, que é um elemento atípico, como já visto, pois possui propriedades de se combinar tanto com metais, com ametais e com semimetais. Nas condições ambientes, é um gás extremamente inflamável, que foi as referências utilizadas para o preparo dessa aula. E até a próxima aula. Tchau, tchau!